Bom dia, povo de Deus. Bom dia, gente. Gente, nos cortaram do YouTube. Ai, Deus, mas amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos no YouTube, gente. Em nome de Jesus. Pra glória de Deus. Tava falando antes com minha irmã. Se grande é a batalha, grande é o propósito. Vamos que vamos, povo. É sobre isso. Gente, tô numa conferência tremenda. Final de semana inteiro. Na presença de Deus. Deus é maravilhoso. Hoje de manhã já na oração ali também. Bênção de Deus, bênção de Deus. Deus ele tem liberado algo sobre essa nação. Deus tá acontecendo algo diferente, gente. Não sei se vocês conseguem sentir, não sei se vocês estão percebendo, se vocês estão atentos, mas há um mover dos céus aqui na terra. Glória a Deus. Há um remanescente, o Espírito Santo ele está derramando algo glorioso sobre a terra. Meu Deus, que tremendo, que tremendo. Ai, gente, como eu amo esse Jesus, como eu amo esse Espírito Santo, como eu amo esse Espírito Santo. Ai, glória a Deus, aleluia. Hoje a gente vai seguir, gente, falando aquilo que a gente começou ontem, que a gente começou em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vou entrar mais ainda, né, a fundo, né, porque a gente começou ontem a entender que esse nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, vai muito além, né, disso aqui. Ele tá falando assim, ó, não, assim, ó, nunca, não existe nenhuma possibilidade de eu te abandonar. Isso é tremendo demais, né? Vamos orar pra gente começar. Comecei um pouquinho antes, já entrei um pouquinho antes, já. Eu também quero encerrar hoje, mas eu já sei que eu não vou conseguir pregar tudo que eu tenho pra pregar aqui nesse aqui, porque isso aqui dá muito o que falar, né? E hoje é dia de EBD, dia de culto, que eu não falto também por nada. E aí o pastor já falou que hoje vai ser um dia profético que vai ser tremendo. Então, já tô com expectativas já criadas já. Glória a Deus. Ai, doce Espírito Santo, obrigada por nos acordar, obrigada pelo teu fazer aqui nessa terra, Pai. Obrigada, Espírito Santo, também, porque tu nos permitiu estar aqui mais uma manhã. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque tu não nos desampara, porque como a palavra de Deus fala, tu nunca nos abandona. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque tu tens liberado sobre esse ambiente, sobre esse lugar, a tua presença, e onde a tua presença está, transformação acontece, as muralhas caem, o véu é rompido, as correntes são destruídas, os cadeados se abrem. Ah, Espírito Santo, tu és aquele que faz os milagres acontecer. Oh, Espírito Santo, tu és poderoso. Ai, doce Espírito Santo, nosso amigo. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por me levantar, por me permitir mais uma manhã ser usada pelo Senhor, para edificar o teu reino, para glorificar o teu grande nome, Jesus. Aleluia. Para que tuas filhas, Senhor Deus, sejam edificadas, sejam transbordantes da tua glória, Deus, sejam posicionadas no reino que é celestial, ao qual tu conquistaste, Senhor Deus. Aleluia. Para os filhos que tu amas, Jesus. Obrigada por nos amar. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigada. Obrigada pela tua soberania. Obrigada pelo teu sopro. Obrigada pelo teu carinho. Obrigada pela tua doçura. Ah, doce Espírito Santo, obrigada pelo teu mover. Muito obrigada pela tua gentileza.
Oh, Espírito Santo, como tu é gentil, como tu é suave. Oh, Ranamassuri Cantaranabaxere. Oh, aleluia, Jesus. Oh, meu Pai. Obrigada pela tua presença, Jesus. Muito obrigada, Deus. Aleluia, Deus. Usa, Senhor Deus, esse vaso. Meu Deus, já tá uma presença assim. Ai, preparemos o coração, Deus. Bom, então a gente começou, né, a falar sobre as ciladas de Satanás. Que ele não quer que você entenda que esse Deus poderoso está aqui. Que ele está de mãos dadas contigo. Que ele não te abandona em nenhum momento. Né? E aí a gente falou da serpente que fez a gente lá no Jardim do Éden. Fez cair, colocou a dúvida, né? A dúvida do caráter de Deus. Porque se Deus tá falando que ele tá o tempo inteiro contigo, que ele nunca te abandonará, então a serpente nada mais de colocar falta. Porque imagina, se Deus é soberano sobre todas as coisas, é como se algo tivesse faltando, né? Se algo tá faltando porque não tá na presença. Se não tá na presença é porque não entendeu a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tá dizendo que ele nunca te abandonará. Amém? E é disso que nós falamos ontem, né? Aí eu falei sobre o José na prisão, né? Aí falei sobre Davi na cova. Falei, aliás, sobre Daniel na cova dos leões, né? E aí falei do Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E aí eu quero começar hoje falando sobre Jesus na tempestade. Que os discípulos, eles estavam no centro da vontade de Deus. E às vezes isso também é uma flecha que Satanás vai colocar, dizendo assim, tu tá passando por isso é porque tu não tá no centro da vontade de Deus. Só que se a gente olhar para Jesus na tempestade, a gente vai olhar que os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Eles já tinham largado tudo para servir a Deus. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Recebi uma palavra de que eu estava no centro da vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Eu acho que não pode ter paz maior na vida da gente do que a gente estar no centro da vontade de Deus. Só que olha só, os discípulos, eles também tinham obedecido. Só que mesmo assim, veio a tempestade. Isso aqui é muito importante, gente. Tempestade não significa ausência da vontade de Deus. Então, se você está passando por uma tempestade, não significa que Deus te abandonou. Ou que você desobedeceu a Deus. Ou que você não ouviu direito. Ou que tu tá errado. Ou que tu tá bagunçado. Ou que tu tá louco. Às vezes Deus só quer te levar nessa tempestade para provar a presença dele mesmo diante da tempestade. Ou o quanto que tu suporta na presença dele, estando na presença dele. Então a presença da tempestade não significa ausência de Deus. Jesus estava no barco o tempo inteiro. Ele está falando, eu quero um relacionamento. Eu quero a tua dependência. A cruz, né? Talvez aqui vai estar a maior revelação. Na cruz, tudo parecia uma derrota. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você esteja nesse lugar de cruz. Do tipo, meu Deus, parece que eu tô derrotado. Tudo acabou. Parece que às vezes Deus está em silêncio. A semana passada foi que eu falei com a minha irmã, Deus está tão quietinho. Ai, eu falei, me dá um negócio, porque eu tô tão acostumado com ele o tempo inteiro falando, que quando ele fica em silêncio, eu fico assim. Mas eu sei já, por experiências que eu já tive, que quando ele tá em silêncio é porque ele tá fazendo. Então, se tá tudo em silêncio, parece, muitas vezes, para algumas pessoas, que é o fim, ou que tu tá abandonado, e começa a te dar um desespero, mas isso é só mais uma cilada de Satanás. Nossa, Deus te esqueceu, Deus tá em silêncio, Deus não fala contigo, Deus te abandonou, Ele tá longe. Não. A palavra de Deus tá dizendo, eu nunca te abandonarei. Ele não tá longe. Mas às vezes Ele tá fazendo. Às vezes Ele tá calado porque Ele não precisa te falar nada. Ou porque tu não precisa fazer nada nesse momento. Então era exatamente ali, na cruz, que Deus estava realizando, pega essa, tá? A maior obra da história. Tava quieto. Deus está falando com alguém aqui que está ansioso, que está preocupado,
que tá angustiado porque algo não acontece. Você está falando, eu estou fazendo. No meu tempo, no tempo que eu determinei, tudo isso vai acontecer. Então Deus estava lá na cruz, né? E aí Jesus estava lá na cruz, Deus estava quietinho, não falava nada, tal, parecia que era o fim, parecia que, né, não tinha mais o que fazer. Isso aqui era o começo. Era o começo de uma nova história. Então o começo de tudo que parece ser fim pode ser um grande começo de uma nova história na tua vida, de um novo ciclo, de um novo momento, de uma nova era na tua história, na tua existência. Às vezes você tinha tanto antes e agora você parece que não tem nada. Às vezes o nada de Deus, o nada que Deus coloca na tua vida, pode ser o tudo na tua vida amanhã. Pra mim isso aconteceu. Tinha tudo, tinha nada. Esse nada foi o que construiu tudo que eu tenho hoje. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Às vezes Deus está mais presente do que nunca. Justamente nesse momento em que a gente não está conseguindo perceber Ele, ou que a gente não está conseguindo ouvir Ele. Tu precisa sair daqui com uma convicção. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai abrindo, Senhor Deus, a mente, vai abrindo, Senhor Deus, o coração, Pai. Anjos ao redor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais anjos, em nome de Jesus. Tocando, Senhor Deus, cada casa, em nome de Jesus, manifestando, Senhor Deus, a tua glória, manifestando, Senhor Deus, a tua presença, Deus, em nome de Jesus, a minha oração é que tu saia daqui com convicção que Deus é contigo em cada suspiro da tua existência. Amém ou não amém? Coloca aí amém, se é amém, você tá entendendo isso. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Vai tocando, Deus. Vai tocando, vai trazendo revelação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que cada filho teu, Senhor Deus, saia daqui com essa convicção espiritual, Deus, de que cada suspiro o Senhor é presente. Em nome de Jesus. Amém? Satanás não vai mais roubar essa convicção. Eu declaro que tudo aquilo que impediu de que tu alcançasse essa convicção no teu espírito, em nome de Jesus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Cai por terra agora, toda flecha, todo dardo inflamado que Satanás declarou sobre a tua vida, que colocou na tua mente, em nome de Jesus. Eu declaro no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, que cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro uma nova mentalidade sobre a tua vida. Um novo posicionamento na tua vida, em nome de Jesus. Tu vai te posicionar a partir de hoje como aquele que caminha com o Senhor, que respira com Deus, em nome de Jesus, amém? Então, o que realmente significa essa promessa, né? Então, Hebreus não está dizendo, eu nunca vou perder nada, ou eu nunca vou sofrer, ou eu nunca vou enfrentar desafios. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo, nada disso acontecerá sem que eu esteja contigo. Pegou a diferença? Nada disso vai acontecer, ou seja, vai acontecer, mas nada vai acontecer sem que eu esteja junto contigo. Percebe que se Deus está passando contigo pelas provas, pelas adversidades, fica mais fácil, porque tu sabe que tu vai passar. Porque tem uma mão poderosa segurando a tua mão. Amém? Observa a diferença de Deus nunca prometeu assim, ó. Ah, tu nunca vai passar lá pelo vale da sombra da morte. Não, não é assim que está escrito em Salmo 23. Está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não temerei mal algum. O vale existe, gente. Mas a continuação do verso é, tu estás comigo, oh glória a Deus, aleluia. A esperança, gente, do cristão, do crente, não é a ausência de vale. É a presença do pastor, é a presença do Senhor, é a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos. Talvez aqui tenha alguém pensando assim, mas eu não sinto Deus.
A Bíblia nunca diz, porque sentes ele está contigo. Ai, eu vou repetir. A Bíblia não fala, porque tu sente Deus contigo, então Deus é contigo. Não, 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 não. Não tá falando isso. É porque ele prometeu, ele tá contigo. Se você tem fé, em nome de Jesus eu oro para que a tua fé ela seja renovada hoje. Em nome de Jesus. Renovada na palavra de Deus. Naquilo que Deus fala. Amém? Porque quando a gente crê nessa palavra aqui, que toda palavra é real e verdadeira, toda, não uma parte, porque tem crente que só quer acreditar numa parte da Bíblia, né? Quando chega na parte de carrega sua cruz, aí ninguém mais é crente, né? Então, porque não é porque tu sente que ele tá contigo, é porque ele prometeu, é porque ele não é um Deus de infidelidade, é porque ele não é um Deus que não cumpre as suas palavras. José provavelmente não sentiu lá na prisão. Na caverna, Davi também talvez não tenha sentido. Daniel provavelmente também, quando a pedra fechou lá e ele entrou na cova. Mas a verdade não mudou. É que ele é contigo, percebe? Não foi um sentimento, não foi uma emoção, não foi um pensamento positivo, não foi nada, além da palavra de Deus sendo cumprida. Eu quero propor aqui algo para vocês. Pega aí uma situação desafiadora na tua vida. A que mais anda te preocupando. Aquela que mais tá roubando teu sono, sabe? Aquela que tu mais tá te perguntando assim, meu Deus, mas cadê Deus nessas horas? Essa daí, pensa nela. Agora, ao invés de você perguntar onde tá Deus nessa situação, tu vai fazer essa pergunta. Se Deus prometeu que Ele não me abandonaria, como eu caminharia hoje na minha vida se eu realmente acreditasse que Deus não me abandona nem por um segundo? Faça isso agora. No nome de Jesus. Pensa aí no teu problema. Eu tô pensando também aqui, tá? Tô pensando. Agora, se Deus disse que Ele não me abandonaria, percebe como é que tu já começa a se mover diferente? Percebe que o resultado que começa a acontecer no teu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, ele começa já a ser alterado, ele começa a ser modificado. Então, muitas das coisas que tu não viveu ainda é porque tu não coloca a palavra em prática. Você está preocupado em decorar versículo. Mas eu te digo que muito mais preocupado você deve de estar em aplicar a palavra na tua vida. Em viver a palavra. Deixar com que isso aqui entre dentro de ti de uma tal maneira em que tu e a palavra de Deus se torna um. Onde que isto é a tua vida. Onde que tu ame tanto essa palavra de Deus que tu entenda que a tua própria vida depende disso daqui. Onde tu seja tão apaixonado por cada palavra que tá aqui, que tu tenha fome de viver isso daqui. E tu começa a clamar e pedir para Deus, Deus, eu quero viver isso. Deus, eu quero viver isso aqui também. E isso aqui também, tu vai começar a declarar a palavra de Deus quando tu orar. Ó, eu vou dizer as orações mais poderosas que eu já fiz na minha vida, tá? Claro, a gente se rasga às vezes na presença de Deus e Deus, quando a gente clama, né, a palavra de Deus mesmo fala, né, que Ele nos responde e tal, mas orar na palavra de Deus é muito poderoso. Eu tive muita resposta do céu orando pela palavra de Deus. Porque se tá na palavra de Deus, como é que o próprio Deus vai desdizer aquilo que Ele tá dizendo? Não tem como. É impossível. Todas as vezes que eu clamei a Deus e eu pedi, Deus, eu quero viver isso aqui, ó. Tá na palavra, ó, tá escrito. Eu vivi. Amém? Talvez, se você fizesse isso, né, de colocar esse teu problema que tu tem, isso que tá te angustiando, que tá sendo um desafio pra ti,
Como que, mas se eu tô passando, realmente, se Deus prometeu que Ele não me abandonaria, então eu tô caminhando com Ele nesse momento, eu não sei o que tu faria. Talvez tu ligaria pra alguém, talvez tu enviaria uma mensagem pra alguém, talvez tu retomaria algum projeto que tu abandonou, talvez tu voltaria a orar pela tua promessa, talvez tu te colocaria na promessa. Porque a coragem, gente, ela não nasce quando os problemas eles já desapareceram. Não é isso. A coragem nasce quando tu descobre que tu não tá caminhando sozinho. Outro dia eu tinha algo pra fazer tremendo, gente. E eu vou dizer pra vocês, o medo veio assim, ó. Só que teve um dia ali que o medo ele me paralisou. Mas eu orei. Deus é fiel. E no outro dia Deus estava comigo. E eu sabendo que ele estava comigo, eu fui ousadamente fazer aquilo que eu precisava fazer. E glória a Deus por isso. Então a promessa de Hebreus 13:5, que a gente começou ontem, a gente vai terminar hoje, provavelmente, não sei, vamos ver. Não é, aliás, tudo vai ser fácil. Não é isso. E tem muita gente iludida com isso. A promessa maior é: em nenhum momento da tua história tu vai caminhar sem a presença de Deus. Olha que tremendo isso. Meu Deus. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, Deus tá ministrando aqui no meu coração para eu falar de algo. Tem muita gente que recebeu uma flecha nas igrejas referente a, nossa, mas se Deus é como os cristãos, então por que tem tanto cristão passando necessidade, passando desafio? Eu não consigo entender isso, né? Ainda essa semana alguém me questionou sobre isso, né? Sobre como que a pessoa via crentes perecendo, né? Mas a palavra de Deus vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque assim, existe pessoas que vão ter que passar pelo deserto? Com certeza. Eu mesma, eu tinha um trono de Mamon, que inclusive é um trono muito comum de ter, que é o trono dessa era. É o único trono que compete com Deus, para vocês terem uma ideia, o trono de Mamon, que é o dinheiro, né? É ter o teu coração fixado no dinheiro. Ou ter o seu mover da vida direcionado pelo dinheiro. Se eu tenho, eu vou. Se eu não tenho, eu não vou. De vez de ser movimentado pela palavra de Deus, né? Se Deus disse, eu vou. Não se eu olho na conta, eu vou, né? E a gente tava comentando sobre isso e tal, né? Aí ele disse: mas por que tem tanta gente perecendo? Porque tem muita gente com este trono. Eu diria que é um dos tronos mais difíceis de ser quebrado. Porque nós somos ensinados desde que a gente nasce, né? Que existe uma moeda que troca por coisas que nos dão sobrevivência. Então, percebe que a nossa sobrevivência, nosso instinto de sobrevivência está conectado com o dinheiro? Mas a palavra de Deus, ela quebra tudo isso, porque ela diz que quem te dá vida é o Senhor. A palavra de Deus fala: quando eu te criei no pó da terra, eu soprei o sopro da vida sobre a tua vida. Eu te dou segurança, eu te dou... Deus é tudo. Só que vai totalmente oposto às experiências que a gente teve quando a gente era pequeno. Eu, pelo menos. Porque eu fui criada desse jeito. Meu pai me mostrava o dinheiro, e o dinheiro era o que gerava aquilo que eu precisava para sobreviver. Comida, luz, água, né? Então a gente tende a olhar para o dinheiro como que o dinheiro é que nos dá a sobrevivência. Ele é que dá tudo que nós precisamos, porque nós precisamos de água, porque nós precisamos de luz, porque nós precisamos... Só que o que muitos não veem é que quem coloca este dinheiro na tua mão somente é o Senhor. Porque se o Senhor quiser te paralisar hoje e não te fazer mover mais para nada, para fazer mais nenhum real, foi o que eu falei para ele, Deus fecha todas as portas. E quando Deus quer te ensinar sobre esse trono, é isso que ele faz. Então, por isso que tem muito crente que tá perecendo. Perecendo no sentido de passando por um deserto. Porque Deus está querendo ensinar e mostrar de quem é o trono maior. De quem é o trono. De quem é todas as riquezas dessa terra. De onde vem todo o dinheiro. De onde vem toda a atuação. Todo o teu... A vida que há em ti, que produz esse dinheiro no teu trabalho e tal, vem de quem? O sopro da vida vem de quem? Então não vem do dinheiro, vem de Deus que está acima.
E quando a gente aprende a olhar para Jesus e usar esse dinheiro como Ele quer, Ele produz mais. Ele te ajuda a produzir mais. Porque está sendo usado para servir o reino de Deus, né? E Deus, ele tem os seus mistérios de como operar aqui. Então, por exemplo, que nem essa pessoa está passando por uma situação que não é a falta de dinheiro, mas percebe que também é um deserto. Tu sentir vazio interior, gente, também é um deserto. Josi, gurias, nem dei bom dia pra vocês, Josi, Érica, a Bruna. O deserto de emoção, gente, ele é muito pior do que o deserto de dinheiro. Eu vou dizer pra vocês, eu já passei esses dois. Se eu te disser, nossa, quando eu não tinha o que comer, isso ali é muito difícil. Mas, gente, a dor de tu ter tudo e não ter nada, esse vazio existencial, ele é muito pior. É muito pior. É uma dor, porque tu já conquistou tudo. Então, toda a tua vida tava em tu chegar em tal ponto, e tu chegou em tal ponto, e tu olha, meu Deus, agora minha vida acabou, porque se eu cheguei aqui e eu não tenho o que eu achei que eu ia ter, que era a felicidade, que era a plenitude, que era a paz, porque é só Deus que dá isso. E aí tu começa a olhar para a fonte inesgotável, a fonte de todas as coisas, a fonte de rios de água viva, que somente Deus pode te trazer. Por isso que tem gente que quando chega no fim da vida e alcança seus objetivos, se mata. Porque não encontra o propósito da vida. Encontra uma missãozinha, sei lá, outra, algo que, né? Nossa, eu tinha um sonho e eu realizei. Gente, sonho é diferente de promessa, é diferente de propósito. É diferente de Deus estar te usando para um reino que está sendo construído aqui na terra, mas que é celestial. Que é algo que vem do céu. Que não é disso aqui que nós estamos falando. Eu achava que eu tinha um propósito. Quando eu atendia, já, né, dali na programação neurolinguística, eu achava, nossa, esse era o meu propósito. Eu me enchia para falar sobre esse propósito. Mas hoje eu tenho entendimento que não era meu propósito. Era algo que eu estava fazendo para me preparar para o meu propósito. Dani, mas como é que tu sabe que agora esse propósito não é também esse propósito? Pode ser que amanhã eu descubra que não é? Pode ser. Mas eu só posso falar daquilo que eu tenho acesso. Eu só posso falar daquilo que eu já vivi com Deus. Eu não tenho como falar daquilo que eu ainda não vivi. Amém? Então, hoje eu olho para um propósito muito maior, gente. A gente está olhando para Apocalipse. A gente está falando de algo que há de vir, de algo que está na palavra de Deus. Eu já não estou mais falando sobre algo que é eu que penso. Eu não estou falando sobre algo que, eu acho que esse é o propósito. Não, está escrito aqui. Está escrito na palavra de Deus. É a boca de Deus falando que este é o meu propósito. Que é abrir a boca, fazer o ID, ser discípulo de Deus, servo de Deus, filho de Deus, ser usado para edificar um reino que está sendo construído, ser usado para que muitas almas sejam alcançadas pelo Senhor, para que eles tenham conhecimento de quem é Deus, entendimento de quem é Deus, fazer aquilo que Deus fala para tu fazer, abrir mão daquilo que Deus diz para tu abrir mão, estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, se deixar ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Não mais vivo eu, mas o Espírito de Deus que habita em mim. Viver isso na vida. Esse é o nosso propósito, deixar com que o Espírito de Deus nos inunde de tal maneira que Ele e eu sejamos a mesma coisa. Gente, olha que poderoso isso. É deixar o poder de Deus iluminar a tua face. Onde que quando tu passa, as pessoas sintam a presença de Deus. Eles vejam a luz de Deus passando. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que esse propósito, ele seja instalado no teu coração, na tua alma, no teu espírito, na tua mente, em nome de Jesus. E que tu possa buscar
que a tua face seja resplandecido pela glória de Deus, que tu possa buscar que a palavra de Deus, ela entre no teu coração, ela crie raízes em nome de Jesus, para que quando as pessoas olharem para ti em nome de Jesus, possa resplandecer a face de Deus, possa resplandecer a glória de Deus, que tu possa ser luz nessa terra, como é o que a palavra de Deus diz, que tu é luz nessa terra, que é o sal dessa terra. É tu que traz sabor para essa terra, alegria para essa terra, o fruto do Espírito, benevolência, bondade, misericórdia, mansidão, tranquilidade, paz, que tu seja uma fonte de paz na vida das pessoas que te cercam, de sabedoria, de entendimento. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. É isso que eu oro no poderoso nome de Jesus, porque tu percebe que esse é um propósito de toda a vida. Porque desde o princípio, o propósito é um relacionamento com Deus. E por que esse relacionamento com Deus? Porque aqueles que a gente se relaciona, a gente fica parecido. Me diga com quem tu anda que eu vou te dizer quem que tu vai te tornar. Se tu anda com o Espírito Santo, aleluia. Aleluia, Espírito Santo, oh glória. Se tu anda com o Espírito Santo, parecido com quem que tu vai ficar? Agora, se tu não anda com o Espírito Santo, como que tu quer ficar parecido com Cristo? Se tu não anda com o Espírito dele, se tu não é amiga dele, se tu não fala com ele, se tu não clama ele, se tu não ouve ele, se tu não obedece ele. É difícil às vezes obedecer a ele. Porque a carne e o Espírito, a palavra de Deus vai dizer que a carne, às vezes ela está oposta ao Espírito. Então, a carne ela vai querer fazer uma coisa, o Espírito vai querer fazer outra, e aí tu vai entrar numa guerra. Mas em nome de Jesus, eu declaro que essa guerra termina hoje. Que tu vai andar pelo Espírito. Que tu vai andar pelo Espírito Santo de Deus. Tu vai andar como Ele te manda andar. Tu vai te vestir como Ele te manda vestir. Tu vai falar como alguém que pertence a um reino. Eu declaro sobre a tua boca, em nome de Jesus, um vocabulário celestial, em nome de Jesus. Toda palavra torpe, ela vai começar a sair da tua boca, em nome de Jesus. E tu vai começar a usar um dicionário celestial, em nome de Jesus, palavras que edificam os santos, os teus irmãos em Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó, a Josi já tá no manto aí, ó. Glória a Deus. Né? Aleluia, Deus. Amém, irmãs? Glória a Deus por essa palavra. Aleluia, Jesus. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, oh Espírito Santo de Deus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ele flua livremente, Senhor, em cada ponto, em cada casa. Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder, com a tua glória, Deus, tocando, Senhor, em cada coração, Deus. Também te peço, Senhor, Pai, bolas de fogo, redomas de fogo, Deus. O fogo, Senhor, Deus, consumidor, Deus. O fogo, Senhor, que avassala, Senhor. O fogo que consome todo o pecado. O fogo, Senhor, que consome tudo aquilo que não vem de ti, Deus. Ora manamassuri cantaranabassuri. Oh Deus, em nome de Jesus, o teu fogo, Senhor. O teu fogo, Senhor, mais, Deus. Mais, Pai, porque o teu fogo, Senhor, que consome, Deus, tudo aquilo que não vem de ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, para edificar, Senhor Deus, os santos, Pai, em Cristo, para edificar, Senhor Deus, no Espírito Santo de Deus, que Ele inunde, Senhor Deus, essa terra, que Ele inunde, Senhor, da tua glória, Deus, e que cada um, Deus, e todos possam dobrar o seu joelho e confessar que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que somente o Senhor, Pai, é Deus. O Senhor é o Rei dos exércitos, o Senhor é quem dá vitória, é no Senhor que tudo acontece, é no Senhor que há vida eterna. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Mais, Jesus, mais, Jesus. Mais, Espírito Santo.
Mais, Espírito Santo. Ai, o Espírito Santo, ele se move com um vento impetuoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu ouço o Espírito Santo falar? Que tem muita gente que está acelerada, com a mente acelerada, e não aquieta para ouvir a voz de Deus. Que está acelerada para fazer muitas coisas. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Rabalabassuri. Que já está pensando, meu Deus, eu preciso desligar essa live, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu preciso desligar esse vídeo, porque eu tenho mais um monte de coisa para fazer. Mas Deus manda eu te dizer, tu só tem uma coisa a fazer. Só tem uma coisa que eu te chamei a fazer. Que é te manter na minha presença. Oh, Ramanabasuri Cantaranabashere. Eu só tô te chamando para ficar comigo. Eu só tô te chamando para ficar em silêncio comigo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio? Só sentindo a presença de Deus. Só desfrutando da gloriosa presença de Deus. Aleluia, Jesus. Só deixando com que Ele te encha da presença dEle. Porque Ele me fala assim, ó, como que eu vou te encher se tu nem parar? Não para. Para eu falar contigo. Para eu derramar sobre ti tudo aquilo que eu prometi. Sabe por que a promessa não aconteceu ainda? Porque tu não para eu te encher. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ontem Deus falou comigo. O óleo está pronto. Hoje Deus está confirmando aqui. O óleo já está pronto. Mas e o vaso? Mas e o vaso? E o vaso? Mas e o vaso? E tu, vaso? E tu, vaso? Tu vai parar para receber? Para deixar ser cheio desse óleo? O óleo está pronto. O óleo está pronto. Lembra da passagem onde Deus começa a derramar óleo nos vasos? Os vasos acabaram, mas o óleo não parou de correr. Mas os vasos acabaram. Oh, Deus, tem misericórdia dessa nação, Jesus. Daqueles que não se colocam como vasos do Senhor, para que Deus possa encher esses vasos. Acabou os vasos. Foi a mensagem. Acabou o vaso. O óleo parou de escorrer porque acabou o vaso. Acabou os vasos. Não tinha vasos suficientes para serem cheios de tanto óleo que Deus queria derramar sobre essa terra. Falta vasos disponíveis para serem cheios da presença de Deus. Porque não vai entrar você e a presença. É somente a presença de Deus. E para isso você não pode mais existir. Negligencie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E eu, soberano Senhor, me levantarei. Só a palavra do Senhor para essa manhã. Você vai negar a si mesmo para que eu possa encher esse teu vaso? Ou você está muito preocupada com muitas coisas? Ou você está preocupada com os teus afazeres? Que eu nunca te disse que eram prioridades. Que eu nunca te disse que eram mais importantes do que a minha presença. Meu Deus do céu. Oh, Deus. Deus quer levantar vasos para que sejam cheios da presença de Deus. E se você é esse vaso essa manhã, eu vou desligar essa live e você vai continuar na presença do Senhor, porque Ele vai falar contigo. Só contigo. Algo que é só para você. Porque isso que eu estou falando é para todos. Mas aquilo que Deus vai falar contigo em secreto, quando eu desligar aqui, é para você. É algo para você. É algo do céu para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Até amanhã, gente. Glória a Deus.